Oi pessoal, bem-vindos ao primeiro vídeo do canal A Estante Suspensa. O meu nome é Gisdriela Kemily, mas vocês podem me chamar apenas de Kemily. Como é o primeiro vídeo do canal, eu não sabia muito sobre como eu ia começar, então decidi contar para vocês um pouco da minha trajetória como leitora, como começou e tudo mais. Eu comecei a ler, eu ainda era muito nova, eu tinha em torno de 10 anos e meio, 11 anos eu acho. Foi quando duas meninas gêmeas, né, irmãs gêmeas, se mudaram para... Elas trocaram de escola e foram para a mesma escola que eu. E aí a gente começou a se tornar muito amiga, nós nos tornamos melhores amigas. E entediadíssimas no intervalo, né, no recreio, uma vez a biblioteca estava aberta. Não era comum a biblioteca estar aberta por N motivos. O principal é que a biblioteca ficava fechada na maior parte do tempo para resguardar o espaço. Não tinha um grande acervo, eram muitos livros de pesquisa, eram poucos livros de literatura propriamente dita, principalmente voltada para esse público mais infanto-juvenil. E a biblioteca ficava mais fechada. Para poder você entrar na biblioteca, você tinha que ir com o professor que levava a turma até a biblioteca, mesmo a biblioteca sendo dentro da escola. E o professor ele tinha que se responsabilizar pelos alunos. Então poucos professores faziam isso, porque os alunos eram muito baderneiros e tudo mais, então poucos professores levavam a gente até a biblioteca, só em ocasiões assim muito extremas, né? Aí nós acabamos pegando amizade com o novo bibliotecário, que era o motivo pelo qual a biblioteca estava aberta. Ele era novo e ele queria mudar isso da biblioteca ficar sempre fechada. Então, alguns dias da semana ele mantinha a biblioteca aberta durante o intervalo e a gente acabou pegando amizade. E um dia ele mostrou pra gente que do lado da mesa dele tinha um estante, e essa estante estava com os livros que tinham acabado de chegar, e entre eles estava a coleção de Harry Potter. Aí nós ficamos olhando para aqueles livros e até hoje nenhuma das três sabe quem foi que propôs esse desafio, aposta, que uma das três virou e falou assim: duvido que você leia um livro tão grosso desses, que não tem, tipo, gravura nem nada. Aí criança, né, que não pode ouvir um desafio, né, a gente já topou, né, na hora, e cada uma foi pegar ali um. Né, a gente nem tinha cartãozinho da biblioteca, o Leonelli, que era o bibliotecário, ele fez pra gente na hora. E, por sinal, obrigado, Leonelli, você literalmente abriu as portas para esse mundo maravilhoso da leitura. Se não fosse você ter tido essa iniciativa de abrir a biblioteca durante os intervalos, talvez até hoje eu não tivesse conhecido, porque eu venho de uma família muito humilde, não há leitores na minha família, então eu nunca tive essa coisa de ler, né, esse incentivo para ler. Então, cada uma, voltando para a história, né, cada uma de nós pegou um livro. As gêmeas, elas pegaram os dois primeiros, né, cada uma delas pegou um, não lembro qual pegou qual. Uma pegou a Pedra Filosofal e a outra a Câmara Secreta. E eu, criança retardada que era, falei: eu já vi os filmes, então eu vou pegar o livro do filme que eu ainda não vi, né, que não tinha lançado ainda. Então eu peguei a Cálice de Fogo. Eu peguei o Cálice de Fogo, nessa que é aquela edição original. Esse daqui, obviamente, não é o que eu li, né? O que eu li era da biblioteca. E eu peguei essa criança. Tipo assim, eu queria começar a ler, eu comecei do modo mais hardcore, né? São 583 páginas, então assim, eu comecei do jeito mais hardcore que poderia. Eu não lembro quanto tempo que eu demorei para ler esse. Eu não consigo me lembrar quanto tempo que eu demorei. Mas eu lembro que eu não demorei muito, porque, se eu não me engano, o livro você tinha que devolver ele, eu acho que em uma semana. E você podia renovar ele se não tivesse mais ninguém interessado, que não tinha, porque basicamente na biblioteca ficava eu e minhas duas amigas e tipo mais ninguém. Óbvio que depois que eu li o Cálice de Fogo, né, eu ia passar para a continuação, que era A Ordem da Fênix, que é esse daqui, daquela capinha azul. Hoje em dia Harry Potter tem 300 mil capas diferentes e tudo mais. Na época essa era a única edição que tinha. Esses daqui eu adquiri agora, depois de adulta. A menina estava vendendo pelo Facebook e eu comprei os que eu não tinha da coleção, que eram basicamente todos, exceto os dois últimos. Esse daqui, não sei se essa edição tem o mesmo número de páginas, tem 702 páginas. Então eu saí de quase 600 para 502, e esse daqui eu devorei em uma semana.
Lembrando que eu nunca tinha lido absolutamente nada na vida. Foram os primeiros livros que eu peguei para ler. E aí eu saí de não ler nada para ler Harry Potter e logo os 2 volumes maiores. Aí esse daqui eu demorei uma semana, se eu não me engano, assim, não foram 7 dias exatos, acho que foram 8 dias. Foram 8 dias. E eu lembro que isso é uma das maiores lembranças que eu tenho. A gente estava numa aula, a aula já estava meio que terminando, já tínhamos feito exercício e tudo mais. E aí o professor falou que a gente podia ficar tranquilo, contanto que a gente fizesse baderna. E eu peguei o livro, eu sentava sempre na mesa, né, nas cadeiras na frente do professor, que ficava no canto assim, aí eu sentava na frente. E eu sentava sempre no canto, que eu gostava de me apoiar as costas assim, aquela criança cansada, né? Aí peguei, me apoiei, coloquei os pés na cadeira, abri o livro e comecei a ler. Eu não lembro, eu lembro que em poucos segundos alguém bateu no meu ombro e era meu professor de matemática, o Aderson, sinal saudades Aderson. Nós fomos um dos maiores influenciadores da minha educação quando eu era mais jovem. E ele bateu no meu ombro e falou, Gê, a aula já vai começar. E ele já tinha feito chamada e tudo e eu nem ouvi. E foi naquele instante que eu percebi o quanto um livro ele pode te transportar para outro lugar. Eu não ouvia os outros alunos fazendo baderna na sala, eu não ouvia a troca dos professores, eu não ouvia o sinal, eu não ouvi nada. Naquele instante eu percebi que quando você abria um livro, você era magicamente transportado para dentro daquela história, sabe? Que nem o armário de Nárnia. Então, assim, foi o quanto eu percebi o quanto que aquilo era importante para mim, o quanto que aquilo, mudou, aquele episódio ali mudou a minha vida, mudou a minha forma como eu via os livros. E eu nunca mais parei de ler, né? Fiquei uma louca viciada. Depois da Ordem da Fênix, a biblioteca ela não tinha os outros 2 volumes, porque, se eu não me engano, As Relíquias da Morte eram um lançamento, se eu não estou enganada, e o Enigma do Príncipe, a biblioteca daquela escola ali, ela ainda não havia adquirido, e não havia bibliotecas públicas perto, então eu não tinha acesso a esses livros. Então, um dia no shopping eu implorei minha mãe para ela me dar, ela falou obviamente não, porque livro é caro, minha família vem de uma origem bem humilde, a gente não tinha dinheiro para esse tipo de luxo. Porque até então o livro era disponível de graça na biblioteca, eu como criança, eu não tinha me dado conta que aquilo ali custava um dinheiro, né, que aquilo custava caro e tudo mais, então eu passei a ter essa percepção do livro como um luxo, né. Da mesma forma como eu pedia um brinquedo no meu aniversário, eu queria um livro. Então, aquilo ali passou a ser um objeto de desejo, né? Porque minha família não tinha condições. Aí, então, muito implorar, muito chorar, muito clamar, minha mãe virou pra mim e falou, vou te dar, mas você vai ler? Porque se você não ler, você vai engolir este livro. Aí minha mãe foi lá para comprar o livro, ela não me falou nada, ela foi lá e ela voltou com os 2, que são as edições que eu tenho até hoje, pobres, surradas, escorraçadas pela vida, né? Que é o Enigma do Príncipe e As Relíquias da Morte. Deixa eu ver se dá pra ver o quanto esses pobres livros foram escorraçados. Olha a capa, tudo destruído. Olha, olha o corte, que lixo. Não fui eu, só para ficar claro, tá? Que, como eu disse, livro para mim era um objeto de luxo e desejo e, consequentemente, meus pais ralavam muito para poder me dar os meus livros. Então, eu valorizava muito eles. Só que no ensino médio eu tive a brilhante ideia de emprestar os meus livros. E quando eu consegui recuperar eles, porque eu achei que eu tinha perdido eles para sempre, porque eles não voltavam para minha mão nunca, quando eu recuperei eles, eles estavam esse lixo. Sem ofensas, vocês são lindos por dentro. Graças a Deus, o interior deles está íntegro, só por fora mesmo que eles estão destruídos, mas o interior deles ainda está íntegro e as páginas ainda não escaparam, mas lição para a vida, nunca mais emprestei meus livros. Harry Potter foi o que iniciou a minha vida como leitora, assim como de muita gente, pelo que eu vejo pelo Booktube da vida. E então eu passei a procurar novos livros, né? Nós queríamos ler As Crônicas de Nárnia, que tinha acabado de chegar na biblioteca da escola, só que a biblioteca ela tinha algo muito esquisito. Alguns dos livros disponíveis lá, você só podia ler lá dentro. Gente, como é que eu ia ler 7 livros, pois essa era a exata edição que tinha lá, eu ia ler 7 livros dentro do intervalo do recreio de, acho que era 30 minutos. Como que eu ia ler isso? 30 minutos.
O que eu ia ter que fazer? Começar a me reprovar pra poder ficar lá forever, pra poder terminar de ler o livro? Não tinha condições, tipo, sem noção. Aí esses livros, assim, eles não registravam, eu não sei porquê, você só podia ler lá dentro, tipo, era regra lá e tal, e mesmo a gente sendo amiga do bibliotecário, não tinha como ceder a nossa vontade. Aí comecei ao meu esquema de chantagem emocional em casa, comecei a pedir, clamar, implorar, só que esse daqui, os Harry Potter, eu acho que foram em torno de R$40 na época, o que já era bastante dinheiro. Esse daqui, As Crônicas de Nárnia, estava a R$80. Sim, R$80. Meus pais, eles não tinham condições de me dar um livro desses, ele era muito caro. Chorei, implorei, clamei, e um dia minha mãe me deu ele. Com aquele mesmo pequeno aviso de: se você não ler, eu vou te matar. Mas aí, óbvio que eu li, né? Eu argumentei que eram 7 livros em um. E aí minha mãe me deu e, tipo, nem um mês depois o livro baixou pra R$15 numa promoção relâmpago e ela quase morreu. Mas beleza, tenho ele até hoje, mais de 10 anos. E As Crônicas de Nárnia, nossa, eu lembro que eu e minhas amigas também compraram. Elas compraram nessa promoção, filhas da mãe sortudas. E elas compraram ele e nós lemos. A gente devorou ele muito. Depois de Harry Potter, os anos foram passando. Nós estávamos já no ensino médio. Nós, porque a gente vivia em 3, né? Então, nós estávamos no ensino médio e eu tinha que escolher uma próxima leitura, né? Porque meus pais só tinham condições de me dar mais ou menos um livro por mês, então eu tinha que escolher sabiamente. Eu não podia comprar coisa que eu não ia ler ou que eu não ia curtir tanto. Tinha que ser exatamente aquilo que eu queria. A internet não estava no seu auge de banda larga, então, apesar de eu ter computador em casa, a internet era muito ruim, eu não tinha muito... Não, nessa época, na verdade, minto, eu não tinha computador em casa ainda. Eu fui ter computador com 15 anos, nessa época eu ainda não tinha computador. Então, eu peguei e eu estava fazendo um curso de informática, porque meus pais só iam me dar o computador depois que eu tivesse um curso de informática. Então eu estava no meu segundo curso de informática, se eu não me engano, porque a gente achou que o primeiro foi muito superficial, então eles me colocaram um novo. Eu estava no meu segundo curso de informática e eu não lembro como, mas eu estava com um encarte da Livraria Leitura. E aí eu estava com esse encarte, eu lembro que era um encarte da Intrínseca, era um folhetinho deles falando dos últimos lançamentos. E tinha o Percy Jackson em uma página, né? Todo mundo conhece Percy Jackson, do Rick Riordan, e falava, né, sobre um rapaz, mitologia grega, blá blá, blá blá, todo mundo conhece. E numa outra página tinha o mais recente lançamento, que era Crepúsculo. Uma garota se apaixonava por um vampiro. E eu fiquei entre esses dois livros, que eram duas paixões da minha vida, né, que eram vampiros e mitologia grega. E eu fiquei naquela, o que eu vou ler, e aí eu decidi por Crepúsculo. Minha mãe foi lá, comprou o Crepúsculo e me deu, e minha vida mudou. Crepúsculo, ele foi um grande companheiro meu. Podem falar o que for de Crepúsculo, dane-se, não é a melhor história do universo, é óbvio, né? Isso daí não é um clássico da literatura, pelo amor de Deus. Mas Crepúsculo, ele foi muito importante na minha vida, porque ele esteve presente comigo, a saga, né? Esteve presente comigo em momentos que eu tive grande dificuldade pessoal. Eu estava com problemas familiares e eu usava ele como um grande refúgio. Tanto é que eu lia e relia ele. Conheci Crepúsculo, falei com as gêmeas, elas também adquiriram, curtiram a história e a gente começou a ler bem na mesma época. Aí comecei a ler Crepúsculo e a Bella e o Edward falam muito sobre literatura inglesa, sobre Shakespeare, e óbvio, né, que tipo, a gente nunca tinha sido introduzida à literatura inglesa, nunca tinha ouvido falar na vida de Jane Austen, a gente nunca tinha ouvido falar de Shakespeare, a gente conhecia de nome Shakespeare, óbvio, por causa de filmes e tudo mais, mas a gente não conhecia escrita e tudo mais. E eu tô falando muito tudo mais. Aí nós começamos a ler e tal, e começamos a procurar nas livrarias que tinha, os livros que a gente achava eram um pouco caros, e um dia as gêmeas chegaram pra mim e falaram: Gê, aqui perto da escola, e aí sim, a gente já tava no ensino médio nessa época, e elas falaram: aqui perto da escola tem uma espécie de shopping, né, pequeno shopping, assim, um centro comercial, e tem uma banquinha lá dentro que eles vendem livro de bolso. Vamos dar um rolê lá? Fala, não tô fazendo nada, vamos lá, né? A gente saiu da escola e foi lá, era bem pertinho.
A gente chegou lá e tinha as edições da Martin Claret. Era um standzinho onde só vendiam livros da Martin Claret. E lá eu conheci este pequenininho, esse Pico Roxo, essa versão dos Morros dos Ventos Vivantes, antiga, da Martin Claret, antes deles sofrerem toda essa revolução que eles sofreram, né? Que agora os livros são de capa dura, tem um texto melhor. Esse daqui, a página era branca, era um livro de bolso, gente, era um livro econômico de bolso, página branca, bem, tipo, simplesinho, ele é super leve. E a gente comprou, eu lembro que eles eram mega baratinhos, tipo, esse daqui foi R$21, e o Orgulho e Preconceito e Meu Razão e Sensibilidade, que foram comprados na mesma época também, eles foram de tipo 16, eles eram muito baratinhos. Nessa edição antiga, eu amo essas capas, eu acho que é mais um preço sentimental do que... Porque se for ver, as capas é bem tosquinha, né? Mas eu gosto, eu acho fofinha. E o interessante deles é que no final falava sobre a escritora, tem aqui no finalzinho um pouco sobre a autora, sobre a obra. Então, tipo, pra gente que não tinha muito acesso à internet, a gente descobriu bastante coisas sobre ela. Eu sei que aqui atrás também tinha uma relação de volumes publicados. A gente usava eles para saber o que a gente ia querer. E por causa disso aqui, dos livros serem tão baratinhos, serem tão mais acessíveis, é que a gente leu outras coisas, tipo a Escravizaura, a gente leu O Príncipe de Maquiavel, a gente leu também Sonhos de uma Noite de Verão e Romeu e Julieta, que eu tenho, também foram comprados na mesma época. Na verdade, toda a minha coleção da Martin Claret foram comprados na mesma época. Então eu li Romeu e Julieta, eu li Sonhos de uma Noite de Verão, não foi fácil. Eu lembro que a primeira página de Morro dos Ventos Vivantes, eu sempre conto isso quando eu falo de Morro dos Ventos Vivantes. Eu reli a primeira página 5 vezes, porque eu não estava entendendo nada. Tipo, nada. Eu lembro que o primeiro capítulo eu ficava indo e voltando para tentar entender o que estava acontecendo. Tipo assim, eu falei, gente, não parece nem que está escrito em português, de tão difícil que era para mim. Porque isso daqui é uma edição que tem o texto integral. Então, assim, eu saí de ler Harry Potter, de não ter um hábito de leitura propriamente dita, para poder ler um clássico da literatura inglesa com um texto integral. Então, quando eu também consegui pegar o ritmo, foi. Então, a gente leu Morro dos Ventos Vivantes, Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, a gente leu Shakespeare, eu li Escravizaura, o Guarani, de José de Alencar. E aí começou a nossa vida assim, como leitoras de livros mais clássicos. Com o tempo, né, eu comecei a fazer preparação para o vestibular. Lá na época do vestibular, eu tinha mais acesso à internet, porque eu tinha computador próprio, a gente já tinha banda larga. Então eu comecei a conseguir adquirir livros novos, de gêneros novos. O e-commerce já estava assim, bem encaminhado, então eu conseguia livros muito mais em contas. E eu fui aos poucos adquirindo novos volumes, conhecendo novas séries, algumas eu abandonei, algumas eu fui adiante, novos gêneros começaram a surgir, novos tipos de literatura. Quando lá no ensino médio o foco era vampiros e toda essa coisa, na época assim, mais ou menos ali 2010, 2011, a vibe era muito nessa coisa de anjos, de romances mais sobrenaturais. E aí as coisas foram evoluindo, eu cheguei no ensino superior e, consequentemente, o meu gosto literário mudou um pouco. Eu conheci outras pessoas que liam, pouquíssimas, mas conheci outras pessoas que liam e elas me apresentaram outros gêneros. Foi na época que eu estava na faculdade que eu descobri autores de romance policial que atualmente eu gosto muito, como Jeffrey Denver, a Tess Gerritsen, entre outros. E aí o meu gosto literário só foi mudando, né? E foi se adaptando, eu tenho muito, meu gosto de leitora, assim, muda muito de acordo com o meu humor. Então tem dias que eu tô muito mais tranquila, eu gosto de ler algo mais leve, tem dias que eu gosto de ler algo um pouquinho mais pesado.
eu comecei a focar bastante em thriller, livros sobre serial killer e tudo mais, que eu vi que eu gostava desse tema, então atualmente eu tenho bastante sobre isso. E aí o gosto foi mudando e foi evoluindo e aos passos, aos poucos, né, eu fui construindo esse pequeno legado, que hoje eu acho que eu estou em torno de 250 livros físicos, eu tenho mais ou menos, porque no Kindle nem conta, se eu pegar o Kindle tem mais de 500 volumes. E é isso, esse é um pequeno resumo, né, da minha história como leitora, da minha trajetória. E no próximo vídeo eu vou mostrar mais um pouquinho detalhado a minha estante, né, mostrar como que eu separo ela, tipo, como eu comecei a separar ela, como eu separo ela atualmente, que isso também evoluiu bastante com o tempo. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Coisa de anjos, de romances mais sobrenaturais. E aí as coisas foram evoluindo, eu cheguei no ensino superior e, consequentemente, o meu gosto literário mudou um pouco. Eu conheci outras pessoas que liam, pouquíssimas, mas conheci outras pessoas que liam e elas me apresentaram outros gêneros. Foi na época que eu estava na faculdade que eu descobri autores de romance policial que atualmente eu gosto muito, como Jeffrey Denver, a Tess Gerritsen, entre outros. E aí o meu gosto literário só foi mudando, né? E foi se adaptando, eu tenho muito, meu gosto de leitora, assim, muda muito de acordo com o meu humor. Então tem dias que eu tô muito mais tranquila, eu gosto de ler algo mais leve, tem dias que eu gosto de ler algo um pouquinho mais pesado. Eu comecei a focar bastante em thriller, livros sobre serial killer e tudo mais, que eu vi que eu gostava desse tema, então atualmente eu tenho bastante sobre isso. E aí o gosto foi mudando e foi evoluindo e aos passos, aos poucos, né, eu fui construindo esse pequeno legado, que hoje eu acho que eu estou em torno de 250 livros físicos, eu tenho mais ou menos, porque no Kindle nem conta, se eu pegar o Kindle tem mais de 500 volumes. E é isso, esse é um pequeno resumo, né, da minha história como leitora, da minha trajetória. E no próximo vídeo eu vou mostrar mais um pouquinho detalhado a minha estante, né, mostrar como que eu separo ela, tipo, como eu comecei a separar ela, como eu separo ela atualmente, que isso também evoluiu bastante com o tempo. Então eu vejo vocês no próximo vídeo.